Bom, então vamos lá, dar sequência ao nosso projeto. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da peça. Então, a gente fez duas peças iguais, do mesmo tamanho, tá? Dois retângulos. E a gente vai agora juntar essas duas peças e dar vida à nossa miniatura, tá? Por isso que eu falei que é uma blusinha muito simples. Para que a gente consiga fazer isso com facilidade, vocês vão precisar da agulha de tapeçaria, dos marcadores e da fita, porque a gente vai usar agora as outras duas medidas, que é a medida da cabeça e da cava do nosso braço, tá? Para que fique bonito aqui a parte do meio do nosso trabalho, né? Vocês vão ter que identificar a frente do trabalho, porque a gente vai ter que deixar ela neste formato, tá? Nós vamos dobrar aqui igualzinho, ok? Como que a gente identifica a frente do ponto? Quando vocês olham o ponto aqui, ele tem como se fosse dois V's, tá? Um V aqui e outro V aqui. Na segunda carreira, vocês vão ver o verso do ponto. Então, tem como se fosse dois risquinhos e um ao contrário, assim, tá? Se vocês não conseguirem identificar, me manda uma foto que eu ajudo vocês, ok? Então, a gente vai deixar a frente do ponto, o certo do ponto pra fora, ok? Eu já fiz aqui uma pré-montagem de uma blusinha, tá? De uma miniatura, pra facilitar a nossa aula, adiantar, ok? Então, eu juntei as duas partes da correntinha, elas ficaram pra dentro. Essa daqui vai ser a cava do nosso pescoço, tá? Vai ser a gola. E as outras duas partes vai ser as nossas mangas, ok? Por que eu pedi pra vocês deixarem a correntinha na parte de dentro? A correntinha vai garantir que dentro do trabalho de vocês, ele não vai ceder, tá? Se vocês olharem aqui, esticarem, ele não cede muito, ao contrário da parte das mangas, né? Quando a gente estica ele, ele cede muito, ok? Então, sempre que eu vou planejar uma blusinha, eu penso onde vai ficar a correntinha, porque eu sei que ela vai segurar o trabalho, tá? Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Por exemplo, se a gente faz de baixo pra cima, ela pode segurar ali a parte da cintura, né? E ficar incomodando um pouco, ok? Então, vamos lá montar o nosso trabalho. A gente tirou na cabeça, né? Vocês primeiro tem que juntar os dois assim, tá? Na cabeça, a gente tirou o diâmetro total, certo? Aqui, a gente vai usar apenas 1/4 da nossa medida, porque a gente já dobrou no meio e a gente vai fazer só um lado, ok? Então, a gente vai usar 1/4 da nossa medida. Peguem a medida que vocês têm na miniatura, do valor da cabeça total, e dividam por 4, tá? Arredondem para mais. E vocês vão ver que eu vou adicionar mais centímetros aqui, tá? Lembra que eu disse que essa medida mínima que a gente tem da nossa cabeça, que a gente tem que ter na nossa cabeça? Por quê? Para que ela passe com facilidade. Mas como a intenção dessa blusinha ela ser um pouquinho V, se a gente fizer certinho os centímetros da cabeça, ela vai ficar muito colada no pescoço, tá? E a intenção é que ela fique mais assim, ok? Então, eu acrescentei nesse caso aqui mais 50% do que eu tinha, tá? Calma, gente, não se assustem. Adicionem aí uns 3 centímetros a mais, ok? Só pra gente não ficar fazendo muita conta. Então, o 1/4 da minha cabeça deu 6 centímetros, eu adicionei aqui mais uns 4, tá? Então, deu 10 centímetros no meu. Quando der os 10 centímetros, peguem o marcador e coloquem, ok? Quando vocês colocarem, agora a gente não vai mais usar a medida, a gente vai contar a quantidade de pontos, tá? Então, a gente conta a quantidade de pontos que a gente tem aqui, conta do outro lado e junta os dois, tá? Porque aí, quando a gente for costurar, vai acabar certinho aqui. A mesma coisa a gente vai fazer na lateral. Na lateral, a gente já tem o centímetro certinho, né? Porque tá dividido aqui no meio. Então, no meu deu 12 centímetros. Ok? Então, aqui eu marquei no 12. Coloquem aqui o clips, tá? Eu já fiz. Contem a quantidade de pontos e façam o mesmo na parte de trás. Juntem as duas peças. Coloquem no meio, tá? Entre um ponto e outro, para não ter o perigo de acabar passando um pouco.
Então, a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui na parte da frente, eu vou contar e vou marcar na parte de trás, ok? A mesma quantidade que eu tenho aqui de pontos de um lado, eu vou ter do outro, certo? Então, não tem erro. Agora, como é que a gente vai fazer a costura para que ela fique mais invisível? Eu gosto de usar a agulha de tapeçaria por isso, porque ela deixa, eu consigo fazer o ponto com facilidade, ele fica mais invisível, tá? Porque se eu for fazer aqui a junção das duas peças, eu vou ter que usar o ponto baixíssimo. E se eu for fazer com ponto baixíssimo, ele vai ficar muito marcado aqui. Então, eu aconselho que vocês comprem uma agulha de tapeçaria, ok? Tá? Se vocês forem fazer com o ponto baixíssimo, vocês vão ter que juntar os dois dessa forma, tá? Vou fazer alguns pontos aqui para vocês poderem ver. A parte de laçar aqui vai ser igual, tá? A gente vai laçar apenas a alcinha de dentro dos dois lados, tá? Então, se vocês olharem aqui em cima do ponto, vai ter como se fosse correntinhas, né? Então, a gente vai usar sempre a parte de dentro. Essa é a parte de dentro da parte de trás e essa é a parte de dentro da parte da frente, tá? Então, a gente vai juntar as duas assim. E a gente vai fazendo ponto baixíssimo, né? Então, a gente laça, traz o fio, vai no próximo, laça a parte de dentro dos dois lados e vai fazendo um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui agora com uma outra linha para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Então, essa aqui é a forma que vai ficar se vocês fizerem com ponto baixíssimo, ok? E essa é a forma que vai ficar se vocês fizerem com a agulha. Então, vocês escolhem também se vocês querem fazer alguma marcação, tá? Eu vou fazer com a agulha porque eu acho que fica mais discreto. Então, como que eu vou fazer aqui no início? Isso para as duas, tá? Com qualquer agulha que você for fazer. Bem no início aqui dos pontos, então, aqui eu tenho o último ponto alto e aqui eu tenho a correntinha que eu iniciei. Eu vou pegar bem no início mesmo, tá? Aqui eu não vou seguir a regra de laçar apenas a alcinha de fora, porque eu tenho que prender aqui para não ter o perigo de ficar aberto. Então, eu vou dar 2 voltas. Se vocês verem que não tá ficando muito firme, dê mais uma volta, tá? Vamos lá, mais uma volta. Fiz aqui, ficou firme, não tá abrindo, ok? Agora, a gente começa a fazer o fechamento da nossa peça com um ponto que fica mais invisível, tá? Então, a gente vai seguir a mesma regra, a gente só vai pegar a alcinha de dentro. Então, vou pegar a alcinha de dentro daqui e a alcinha de dentro daqui, tá? Vão olhando pra ver se vocês estão seguindo certinho. Então, se eu lacei aqui, eu tenho que ir na próxima certinho, tá? Que aí, quando vocês chegarem no final, já vai ter dado a quantidade de pontos certinho, vai ficar bem alinhado, tá? Vou fazer mais 2 aqui para vocês poderem ver como que fica com uma linha diferente. E vou fazer mostrando, pegando as 2 alças, né, de cada lado, para vocês verem como fica mais grotesco, né? Assim, fica mais feio. Eu acho que fica mais feio, mas é muito de gosto, né? Como eu disse pra vocês, tá? Vai ficar assim. Olha a diferença se vocês pegarem as 2 alcinhas, ó, as 2 da parte de trás e as 2 da parte da frente. Fica muito mais grotesco, do meu ponto de vista, eu não gosto. A não ser que esse seja um detalhe que eu vou fazer na minha blusinha. Olha a diferença. Tá vendo? Ele pega muito mais aqui. E aqui ele parece que realmente é um detalhe já do ponto, ok? Mas é muito de gosto. Quando vocês chegarem na parte de cima, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na parte de baixo. Dê 2 voltas completas e passa o fio pra parte de trás, ok? Quando vocês forem fazer a parte da frente e das costas, não vai ter essas 2 alcinhas aqui, certo? Porque a gente tem a correntinha. Eu deixei as 2 alcinhas livres na hora de fazer aqui a primeira carreira, então, eu tenho que me atentar a isso. Mas se você pegou as 2, só vai ficar uma alcinha livre aqui na hora de costurar. Mas, tentem ver se vocês estão laçando só uma alcinha mesmo, com o mesmo objetivo daqui, tá? Pra que fique mais discreto. Então, vou pegar a primeira alcinha,
do de cada lado. Eu vou costurar igual eu costurei do outro lado. Ok? Ficar mais ou menos assim. Vou mostrar pra vocês com a mesma cor como que fica, tá? Aqui é na lateral. E aqui é na parte da frente ou das costas. Vai ficar com este detalhe, ok? Feita essa junção, gente, aqui já tá a blusinha, né? Vou virar aqui pra fingir que eu já costurei tudo. Aqui a gente vai ter nossa blusinha, então ela vai ficar assim, certo? Esse aqui é o modelo padrão. E a partir dele que nós vamos criar outros modelos em que eu vou explicar para vocês na próxima aula, ok? Então, outra coisa que a gente vai aprender também nessa aula é fazer os arremates, esconder os fios, ok? Então, quando vocês concluíram aí, tem que jogar pro verso do trabalho, né? A gente vai fazer sempre no verso. Então, eu vou tirar aqui para poder mostrar para vocês. Então, concluí aqui, vou jogar para a parte de dentro, certo? Quando eu jogar na parte de dentro, eu tenho que dar um nozinho, pelo menos. Então, como que eu faço? Eu passo os dois gominhos que tem aqui. E antes de concluir, eu passo a agulha dentro dele para dar um nozinho simples. Aí, eu aperto bem, pra ficar um pouco mais invisível. E agora, eu vou esconder meu fio. Como que geralmente eu escondo, tá? Eu não tenho como esconder aqui nesse fechamento que a gente fez. Por quê? Ele só tem uma alcinha. Se eu vou passar o fio ali, vai ficar muito grosso e vai ficar aparecendo. Como que geralmente eu escondo? Eu escondo nesses gominhos aqui do ponto alto, tá? Ó. Vou passando entre eles. Eu tenho que tomar cuidado pra não pegar as alcinhas da parte da frente, tá? Só peguei a parte de trás, ó, vou mostrar pra vocês que não aparece do outro lado. Tá vendo, ó? Tem 2 gominhos aqui no ponto e 2 gominhos aqui. Vou passar meu fio. Depois que eu passar meu fio, eu volto de novo, tá? Mas eu ajusto aqui pra que não tenha nenhum tipo de tensão e não deforme meu trabalho. Se eu passei aqui pelo meu gominho, eu vou deixar essas 2 alcinhas aqui antes de voltar de novo, porque ele vai segurar o meu fio, tá? Então, meu fio acabou aqui, deixo essas 2 alcinhas aqui e pulo e vou nas próximas e volto na mesma direção, tá? Em que eu vim, ó. Corto aqui meu fio. Olha como fica na parte da frente. E vai ficar assim na parte de trás, tá? Essa é a forma que eu faço o arremate dos meus fios. Se você não tem a agulha de tapeçaria, você vai ter que fazer um pouco ao contrário, né? Você vai ter que vir aqui com uma agulha um pouco mais fina. Passar pelos pontos, né? Trazer o fio, depois passar de volta e trazer o fio, ok? Então, só uma coisa que eu tinha me esquecido, os fios que ficaram aqui, se vocês notarem, vão ter 4 pontas e vão ter 4 costuras para poder fazer. Vai ficar certinho o que sobrou para poder fazer a costura, tá? Então, por exemplo, ficou um aqui sobrando, eu vou costurar aqui a parte da frente, tá? E os outros eu já fiz a costura. Ah, se você olhar aqui do lado, ó, sobrou um fio, vou concluir a costura aqui também. Tá? Já usem o fio, porque aí vocês não precisam fazer vários arremates, ficar se preocupando se vai desmanchar ou não, e esse tipo de coisa, ok? Então, para essa aula é isso, tá, gente? É fazer a montagem e dar vida aí ao modelo. Esse é o modelo padrão. Acredito que vocês já tenham visto em algum lugar uma blusinha que tem esse estilo, tá? E na próxima aula, a gente vai aprender a personalizar. Vou mostrar que com este modelo padrão, a gente consegue transformar em vários outros, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão me mandando mensagem que eu vou ajudando vocês, ok? Então, até a próxima aula.